Pois é, você viu aqui no Rural Notícias que o IPCA, que é o índice que mede o poder de compra do seu salário no mercado, por exemplo, avançou abaixo do esperado pelos economistas no mês de março, ficando em 0,71%. Pois bem, então vem aqui comigo no telão, porque eu quero mostrar para vocês uma declaração feita hoje pelo presidente do Banco Central a um grupo de investidores internacionais em Londres. O Roberto Campos Neto está lá e disse exatamente o seguinte: olhamos muitas coisas e cruzamos muitos dados, mas a realidade é que a queda da inflação é mais lenta do que esperávamos, considerando o patamar da taxa real de juros no Brasil, o que nos diz que a batalha não foi vencida e temos que persistir. Fecha aspas. Pois é, essa fala do Campos Neto é o tema de hoje, do Miguel Daúde, que está aqui com a gente também, para entender, né, qual é a sinalização, na sua opinião, Daúde, em relação a essa declaração do presidente do Banco Central. A gente pode ter um aumento da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom, na primeira semana de maio? E o que você achou dessa reação nervosa do mercado nesta quarta-feira, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri. Essa posição de que a inflação não está sob controle, a gente percebe claramente nos boletins, né, que são divulgados semanalmente, onde o mercado tem uma expectativa de uma inflação maior. Mas eu não acredito, Petri, que o Banco Central vá aumentar a taxa de juros, porque quando você analisa no longo prazo, você percebe que há uma acomodação e uma possível queda da taxa de juros. O mercado hoje, Petri, teve essa reação, né, basicamente não pela fala do presidente do Banco Central, porque a fala do presidente do Banco Central diz, olha, a inflação está sob controle, isso significava o quê? Que as taxas de juros vão continuar altas, então eu vou vender os meus dólares e comprar juros. E o dólar acabou subindo mais de 2%. E a Bolsa caindo mais de 2%. Por que isso aconteceu? Teve um peso do mercado internacional. Não vejo um grande peso do mercado internacional nisso. O peso maior está exatamente aqui no mercado interno, né? O que aconteceu na economia real para que segunda-feira nós tivéssemos todo aquele otimismo, com o dólar batendo 4,90, as taxas de juros caindo, e agora, na quarta, quinta-feira, nós temos esse movimento totalmente ao contrário. Não aconteceu absolutamente nada na economia real. O que aconteceu foi na expectativa negativa do mercado. Quer dizer, nós não temos um gerenciamento da expectativa, né, do nosso sistema financeiro adequada para trazer para o presente um otimismo. Então, o que nos levou a isso é exatamente o arcabouço fiscal. Porque o arcabouço fiscal, na realidade, é uma carta de intenções, não é uma decisão que vai acontecer. Aí, quando você começa a olhar a capacidade do governo, dentro do Congresso, de aprovar as medidas para tornar o arcabouço fiscal factível, você começa a perceber que não vai ter condições. Porque hoje o Congresso está mais preocupado com outras coisas, não está preocupado com o país, né? Então, nesse sentido, o mercado falou, bom, espera aí, o governo não vai conseguir conseguir os 100 bilhões para dar sequência no otimismo. Então, portanto, o mercado virou de perna para o ar em decorrência de não conseguir trazer para o presente um otimismo em decorrência da má gestão das expectativas. Ô, Daúde, eu quero aproveitar a tua presença aqui para analisar também um outro depoimento, uma outra entrevista, né, do integrante da diretoria do Banco Central. Essa declaração foi dada hoje, criticando o Proagro. Segundo, né, esse diretor do Banco Central, apesar de ser um bem social para o produtor, o seguro traz risco fiscal ao governo. Vamos ouvir o que disse o Otávio Damaso, que é diretor de regulação do Banco Central, num evento online da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ouvir. A gente fala muito de risco do produtor rural, mas, na verdade, o Proagro é um baita de um risco fiscal. Da forma como ele é desenhado hoje ele é um cheque em branco
no qual o governo dá uma proteção e depois vai cobrar essa proteção do Tesouro. Ano passado, o impacto foi grande, para um padrão histórico aí, ao redor de 1,5 bi, a gente chegou a 6 bilhões, e isso não estava previsto. Então, acho que um primeiro ponto que eu acho que é importante destacar é essa característica do Proagro, que ele, de fato, tem ele é um bem social muito grande para o produtor, principalmente para o produtor menor, mas ele traz também uma grande insegurança pela ótica fiscal para o governo. E aí, Daoud, declarações como essa colocam em risco um programa tão importante quanto o Proagro? Bom, eu acho, Patrick, que toda observação, principalmente de um profissional como esse, que é o Damasio, que é um profissional de carreira dentro do Banco Central, ele falou sobre o aspecto técnico, né? Mas eu não concordo nada, absolutamente nada com o que ele disse, né? Nós tivemos eventos climáticos, como tivemos acidentes, né, gravíssimos aqui no litoral norte de São Paulo, tivemos que gastar mais em alguns setores em decorrência de eventos climáticos. O Proagro também tem essa finalidade. Ele, inclusive, fala, eu li o depoimento dele, ele fala em um fundo de catástrofe. Há quantos anos a gente vem falando para criar um fundo de catástrofe? Há muitos anos, Petro. Eu falo isso pelo menos há uns 20 anos, que nós temos que ter um fundo de catástrofe para fazer face a esses eventos. Ah, mas você não pode plantar em área de risco. Tá bom, você não pode plantar e você não pode morar em área de risco. Eu não concordo, absolutamente não. A gente falava há pouco na primeira matéria sobre gerenciamento de expectativa. O Brasil vai pagar esse ano por uma má gestão de expectativa por parte do governo, quase 800 bilhões de juros, que daria aí mais de 2 bilhões por dia. O que ele falou foi uma questão sazonal, né? Quer dizer, historicamente era de 1,5 bilhão o Proagro, agora foi para 6 bilhões. Quer dizer, é uma coisa sazonal, não quer dizer que vai acontecer de novo. Então, portanto, Pedro, eu acho que nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, com análises técnicas, por mais que estejam embasadas em realidade, elas não têm nenhum fundamento você abandonar o pequeno produtor. A gente está vendo que hoje o Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais. Quer dizer, grande parte está, né, na mão dos pequenos produtores, que fazem das tripas o coração para colocar comida na mesa do brasileiro, né? Não é porque nós produzimos e exportamos ração, esses pequenos produtores que enfrentam dificuldades com a sua família, de uma maneira geral, com o clima, para botar comida na mão do produtor, na mão do brasileiro, na mesa do brasileiro. No entanto, agora nós vamos tirar dele uma garantia, né? Por mais que ela esteja embasada em um raciocínio técnico, não justifica, né? O Brasil hoje paga 2 bilhões, mais de 2 bilhões de juros por dia. Nós estamos falando de 3 dias de juros. Quer dizer, por quê? Porque há uma irresponsabilidade no gerenciamento das expectativas. Perfeito. E isso não é porque a economia mudou, é porque nós não estamos sabendo gerenciar as expectativas, com absurdos. O povo, o mercado não confia no Congresso, Petri. Não confia. Aí fica difícil. Nós temos que dizer isso aqui. Aí fica porque difícil. O Congresso vai votar alguma coisa a favor do Brasil? Não vai. Está aí. Então, com todo respeito ao Damasio, que é um profissional excelente de carreira do Banco Central, eu não concordo e vou combater caso isso venha acontecer.